seguir. Que os nossos mentores, todos os nossos mentores, possam estar nos sustentando no estudo da noite de hoje. Que assim seja. Regina, agora é com você, meu querido. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ainda tem umas pessoas com o microfone aberto. Eu tô olhando aqui, ó, na lista. Marie Vandran, Luciene, Elga, porque daí vocês deixam igual o outro encontro lá, daí o pessoal tá apertando descarga bem na hora, essas coisas que a gente não precisa, né, saber da intimidade de vocês, do que tá acontecendo aí, né? Então, fica atento a esses microfones aí, porque temos abertos, ainda a gente consegue enxergar aqui. Talvez vocês mesmos consigam enxergar passando ali do lado por todos, vocês conseguem enxergar os microfones que estão abertos, né? Muito bem. Vocês podem deixar a câmera aberta, porque aqui aparece para mim, ó, Regina, Adam, Adriana, Ana Paula, Tele. Se vocês deixam a câmera aberta, eu vou enxergando vocês. E aí eu gosto, assim, não conheço muita gente, então agradeço se vocês deixarem a câmera aberta e o microfone desligado para a gente poder manter uma organização com barulho aí. Então, tivemos um combinado de semana passada para cá. Algumas pessoas me escreveram, me ofendendo, me agredindo, dizendo que era um absurdo, que queriam fazer perguntas, estou brincando, que queriam fazer perguntas, como que não abriu, que isso, que aquilo, e outros disseram, meu Deus, eu tenho uma semana inteira para pensar, eu queria que você me ajudasse a responder antes. Então, vocês já vão trabalhando, inclusive, a ansiedade de que se a gente está falando de um processo complexo, né, não tenha pressa, não queira atropelar e colocar, como se dizia no Brasil, a carroça na frente dos bois, porque vai dar problema. Allan Kardec fala do espiritismo como a ciência do infinito. Sendo a ciência do infinito, a gente não pode se apropriar de uma maneira precipitada ou sem um processo de amadurecimento e de reflexão, né? Então, deixei para vocês, na semana passada, a pergunta: por que o autodescobrimento é que essa resposta é muito importante. Retomar uma questão com vocês. Pergunta a partir da questão 119 do Livro dos Espíritos. Ó, tem um monte de microfone. Elga, Camila, Souza, um anônimo, com o microfone aberto. Carla, só um minutinho. Por favor, o microfone de vocês estão aberto. Eu estou fechando todos, mas tem gente abrindo o microfone. Por favor, presta atenção no microfone de vocês. Só um minutinho, Marlon. Estou fechando o microfone de todos, mas tem gente abrindo. Mesmo fechando, eles vão abrindo. Se vocês deixarem o microfone Deixa fechado. cada um fechar o seu para eles verem que está fechado. Ó, agora tem uns fechando, mas ainda tem muita gente abrindo. Leni, Nascimento, Eunice. Vejam vocês lá o microfone de vocês, gente. Nós tínhamos deixado a questão do Livro dos Espíritos, a pergunta 919. Eu queria aproveitar e fazer uma introduçãozinha a refletir um pouco sobre os nossos estudos de obras. Aqui eu tenho acompanhado alguns estudos no Brasil, já acompanhei vários outros. Me chama a atenção quando vejo que muitos de vocês fazem parte desses grupos onde a gente, por exemplo, está lendo junto o Livro dos Espíritos. Aí a gente lê a questão 919. Qual a humanidade mais que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí a gente lê a pergunta e a resposta e abre para conversar.
Marlon, desculpa. Gente, tem muita gente com o microfone aberto, está fazendo muita interferência e não estamos ouvindo o Marlon. Por favor, prestem atenção no microfone de vocês. Eu estou indo atrás, fechando todos, mas eu peço que vocês prestem atenção no microfone de vocês. Muita gente de microfone aberto. Aí estava falando que a gente pega essa questão, lê a pergunta, lê a resposta e depois a gente comenta. Mas, gente, preste atenção nos grupos de vocês e preste atenção também no que vocês mesmos fazem, porque muitas vezes o que a gente está fazendo de comentário é trazer uma opinião, um ponto de vista, uma coisa qualquer que não a análise do texto. Se não for para a gente analisar o texto, não faz o menor sentido a gente estar fazendo leituras. Então, nós lemos ali esse texto, ou estamos lendo uma passagem do Evangelho, o que que a gente está entendendo do texto? O que que ele quer dizer? Quais são as ideias principais do texto? O que que Kardec quer dizer com essa questão 919? Por que que ele coloca como meio prático? O que que ele está chamando a atenção? Como assim que o autodescobrimento é que vai transformar? Isso é um estudo em grupo. A gente fazer análise juntos. O que eu tenho visto em muitos grupos já há muito tempo, a gente faz as leituras e depois cada um dá uma opinião, cada um fala o que acha, cada um fala o que pensa. Isso não é estudar. Isso é grupo de encontro, isso é grupo de bate-papo, mas isso não necessariamente é estudar. O nosso grande desafio é se ater ao texto. O que o texto está dizendo? O que o texto nos mostra? O que que ele nos chama atenção? Qual é a ideia principal? Qual é o reflexo disso na vida? Qual é a dificuldade de aplicar isso? São perguntas e diálogos que a gente vai estabelecer com o texto. Entendem essa questão, assim? E aí, nós estamos lá na questão 919, e como num estudo de obra, a minha pergunta é para vocês, tá? Então, Kardec está dizendo que o meio prático mais eficiente, que tem eficaz, que tem um homem de se melhorar nessa vida, de resistir ao arrastamento do mal, é o autodescobrimento, o conhece a ti mesmo. Então, vamos parar aí. Como foi a pergunta que eu trouxe para vocês? Por que que o autodescobrimento transforma? Como que o fato de eu saber que eu sou egoísta, ou de eu saber que eu sou orgulhoso, ou de eu saber que eu sou arrogante, isso me transforma? Eu estou sabendo. Mas a pergunta que Kardec faz é como transforma? Você está identificando que você é essas coisas. Como o autodescobrimento te transforma? Esse é o grande passo que a gente precisa dar na elaboração dessa resposta. E aí eu pediria para que a gente tivesse 5 pessoas, máximo 5 pessoas, para trazer o que que pensou ao longo dessa semana, se conseguiu chegar a alguma conclusão de como esse autodescobrimento transforma. Claro que vamos pedir para essas pessoas serem breves, não é para cada um fazer uma palestra. Então, vão trazer alguns pensamentos, eu vou fazendo algumas anotações, depois vou tentar amarrar com essas questões que vocês trouxeram, e aí nós abrimos para perguntas. Aí, se a gente precisar ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias só em cima das perguntas, tudo bem, porque aí estamos na elaboração de um conceito. Então, agora 5 pessoas para compartilhar um pouco do que pensou, do porquê o autodescobrimento transforma, e depois nós abrimos para perguntas. Quem que gostaria de compartilhar se pensou algo sobre este porquê o autodescobrimento transforma e como? Me manda a mensagem aqui no WhatsApp para me abrir para vocês. 5 primeiras pessoas que se manifestarem serão as privilegiadas. Tipo cupom de desconto. Os 5 primeiros que derem um like. Tô até com a caneta na mão já. A Denilza, pode falar, querida. Olá, boa noite. Eu, na verdade, eu já venho refletindo sobre isso já há um tempo. Então, quando você mencionou sobre isso, que para mim já é um ponto de observação que eu faço,
cunhou com o que eu já tinha percebido antes, com o que eu já buscava e estudava antes. Então, eu queria dar 2 exemplos sobre a minha observação, né, como pessoa que me observa. E um foi como antes eu tinha muita dificuldade em ter disciplina, e a falta de disciplina me deixava muito angustiada, porque eu queria determinados objetivos e não conseguia, pela falta de disciplina que eu não conseguia ter, que eu não tive como estrutura. Tá. Então, isso me desestruturava, porque eu queria e não sabia como. Aí vem a tua pergunta. A partir do momento que eu comecei a aceitar que sou uma pessoa disciplinada, a observar isso, e é tipo como eu observando de longe as minhas próprias ações e atitudes e o que me faltava, o que me levava a ser uma pessoa indisciplinada. Aí vem a palavra como, né? Você usou a palavra como. Eu simplesmente comecei a me questionar. E esses comos me levaram a perceber ia me levar em alguns gatilhos, questões das minhas emoções. Isso começou a nortear e começou a me ajudar a olhar não de uma forma com dor, mas de aprendizado. Isso levou um tempo de elaboração. Isso levou um tempo para que eu entendesse como eu estava funcionando nesse aspecto. Até o momento que eu conseguia fazer determinadas coisas sem não me angustiar mais. Ou seja, sem dor, sem culpa, sem querer me punir, ou sem querer colocar a culpa no outro, ou sem querer me sacrificar mais. Aí a disciplina veio não com aquela conotação de do aprendizado, do crescimento, em conjunto com aquilo que eu estava reaprendendo, que era diferente do conceito que eu tinha antes de disciplina, que era a disciplina externa. Aquilo que eu poderia mostrar externamente ou fazer externamente para que eu pudesse mudar internamente. Não, o processo foi ao contrário. De dentro para fora. De dentro para fora, ou seja, aquilo que você falou sobre não é difícil, não precisa ser difícil. Ou seja, quando o espírito apreende, uma coisa é entender, saber como funciona. E quando ele apreende, ele começa a assimilar e começa o processo de mudança. Aí sim, fica mais fácil e realmente sem dor. E eu percebo essa diferença. Obrigado, Deni, pela tua contribuição. Quem mais? A próxima é uma pergunta da Elza, eu vou ler a pergunta para ela. Como transformar o autodescobrimento na ação de se melhorar? Descubro que sou egoísta. E daí? Não, isso fui eu que perguntei, Elsa, semana passada para vocês responderem. Kardec, a gente tem lido o Livro dos Espíritos há 30 anos. Essa pergunta ele fez: como faço para transformar o egoísmo? E aí a resposta que os espíritos dão é o autodescobrimento. Agora é a gente que tem que quebrar a cabeça de entender como o autodescobrimento faz essa transformação. Então, isso é o que a gente está tentando pensar. Quem que conseguiu pensar e que poderia agregar alguma resposta a isso que a Denis já trouxe, para a gente entender como o autodescobrimento, então usando o exemplo da Denis da indisciplina, como o autodescobrimento pode transformar a minha arrogância, o meu orgulho, a minha inveja, a minha vaidade ou todas essas questões.
Só uma questão. Marie, você está com um barulho muito alto. Você põe o seu microfone no silencioso, por favor, querida. Eu estou sem silencioso. Eu não tenho microfone, eu já te escrevi várias vezes, eu estou sem microfone. É por isso que eu não estou entendendo. É na Tinha um tela ali, Mari, na tela você aperta em cima de um botãozinho que é o desenho de um microfone. mas eu não tenho. Não, Não tem tenho. porque a gente está te ouvindo. Você não tem o microfone físico, mas na tela Não, tem que ter um botãozinho. na tela não tem. Na tela não Oh, tem. meu pai do céu. Porque a Eu gente tenho. está te ouvindo, né? Pois é, mas acontece que não tenho o telefone na tela, eu não tenho o microfone na tela. Tinha o telefone, mas ele está, como se diz, rodando. Eu não consigo parar. Tá bom. Tem a câmera, por isso que eu escrevi várias vezes para avisar, porque eu não consigo. E aí combinamos, se alguém for no banheiro aí, você fala pra pessoa fechar a porta pra gente não precisar ouvir. Tá Estou bom? sozinha, só tem as minhas cachorras. Não se Marla, a próxima pessoa que vai perguntar Vou é a desligar Manuela. meu. Tá bom. Manuela, pode falar, querida. Mas não é pergunta agora. Manuela vai trazer contribuição. Oi, Marlon. Eu fiquei quebrando a cabeça aqui essa semana e eu fui uma dessas que meio que te, te xinguei daqui de longe. Tô brincando. Senti, viu? Senti, viu? Sentiu? Chegou aí. Não, mas é realmente uma pergunta que é pra ficar refletindo. A única. Eu sei que você não gosta muito dos achismos, mas eu vou aí no que eu acho, assim, o que eu consegui pensar é que se eu, com autoconhecimento, assim como com tudo, vamos supor, se você não sabe que levou um chifre, que você é traído, você não sofre, né? Então, quando você se conhece, você descobre aquela fraqueza, você sofre com aquilo. Então, a atitude passa a te machucar. E aconteceu já algumas vezes comigo, quando eu fiquei estudando espiritismo, tentei me modificar porque já me machucava. As minhas próprias atitudes me machucavam. Então o conhecimento me trouxe isso. Eu já não conseguia agir do jeito como eu agia. E quando eu agia, eu me arrependia. Eu falava, sério, Manuela, de novo, você já sabe, você está fazendo de novo. Então, para mim, aconteceu na prática, assim, um pouco assim, né? Sim, mas então vou pegar esse teu exemplo para a gente já começar a ampliar essa reflexão. Você diz, você já sabe e está agindo. Mas a gente está partindo de um pressuposto, Manuela, de que você age assim porque você é uma pessoa louca, porque você quis fazer assim, ou porque existem inúmeros fatores na tua história, no teu percurso evolutivo que te levam a agir assim. Entende? Porque quando você olha para você e diz assim: Nossa, Manuela, mas você já sabe, você está repetindo de volta, você está falando como se fosse possível você simplesmente mudar. Ah, eu sou uma pessoa explosiva, ou eu sou uma pessoa compulsiva, ou eu sou uma pessoa arrogante, e aí basta eu escolher não ser mais compulsivo ou não ser mais arrogante que eu vou mudar. Mas daí não dá certo, né? Que é o que você tá vendo. Você já sabe que você tá fazendo isso, mas quando você vê, você repete de volta. Eu repito de volta as mesmas coisas. Qual é a colocação que os espíritos nos dão a respeito desse comportamento? Então você descreve que você queria mudar um comportamento. Você está vendo algo que não é legal, que traz prejuízo e você quer mudar esse comportamento. Imagina você indo lá de Kardec dizendo, Kardec, pergunta para eles como que eu faço para lidar com esse problema. E eles vão dar a mesma resposta para você. O sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, pegando esse exemplo da Manu, qual é a aplicação do conhece-te a ti mesmo neste exemplo? É você saber os fatores que estão envolvidos e que te levam a agir desta maneira. Porque o que você está vendo é apenas o comportamento, mas você não sabe o que existe na dimensão inconsciente que te leva a agir dessa forma. Quando
você conseguir ter consciência dos fatores que te levam a agir dessa maneira, você então não vai mais repetir esse comportamento. Tô olhando para tua carinha que você tá aqui no meu vídeo. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido, sim. Então a gente fica no comportamento, mas quando os espíritos dizem conhece-te a ti mesmo, eu entendo ali eles fazendo um convite para a gente entender o que existe na dimensão inconsciente e que está por trás desse comportamento. Porque ninguém age por loucura, ninguém age ou faz o mal porque quer. Se a gente está agindo dessa maneira, é porque existem fatores, existem elementos, existem forças dentro de nós que nos levam a estas atitudes. Então, como nós queremos mudar as nossas atitudes sem ter conhecimento das forças que existem dentro de nós? Vocês entendem que isso é uma loucura, e aí é o que a Manu está trazendo, que é constantemente frustrante. Porque eu estou vendo e repito, eu estou vendo e repito, e claro, e a gente continua repetindo. E vamos repetir quantas vezes forem o suficiente para a gente um dia começar a se perguntar, mas por que eu ajo assim? Por quê? O que que há por trás? Então, é um pouco do que a Deni trouxe para a gente. Quais são as emoções que estão por trás disso? Exemplo para começar a trazer para ver se vai facilitando a vida de vocês. A gente vai ver por trás, por exemplo, de uma pessoa explosiva, de uma pessoa que briga, que mete a boca em todo mundo, uma postura egocêntrica. A raiva como uma reação egóica, ou como dizem os espíritos lá no Evangelho, no item a cólera, quase sempre como reação do orgulho ferido. Então eu meto a boca no meu filho, meto a boca no marido, meto a boca na esposa, meto a boca nos funcionários, meto a boca em todo mundo, porque existe dentro de mim um sujeito que se acha um máximo, que acha-se um príncipe, que acha-se o dono do mundo, e quando as coisas não são como eu gostaria, por esta postura egocêntrica, arrogante e impositiva, eu acabo revidando como se eu fosse o rei e as pessoas tivessem que se submeter à minha vontade. No dia que eu começo a tomar consciência desse egocentrismo, algumas coisas já começam a mudar na minha vida. Então, eu tinha uma postura impositiva no trânsito, raivosa. E o que que a maioria de nós vai fazer? Vai pôr música tranquila, vai ficar visualizando luz, vai não sei o que, não sei o que, não vai dar certo. Porque se o caminho fosse visualizar luz, os espíritos respondiam para Kardec: qual o meio prático mais eficaz? Tem um homem se transformar nessa vida, não ser arrastado pelo mal? E eles diziam: visualiza a luz, faz o positivo, faz o oposto que vai dar certo. Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Então eu, que tenho problemas no trânsito, preciso buscar conhecer o que há por trás desta experiência do trânsito que me leva a agir de modo agressivo. E talvez eu encontre por trás desse motorista agressivo o sujeito arrogante que acha que é o dono do trânsito e que quando ele põe o carro na rua, todos os outros têm que abrir porque ele precisa passar. Quando eu percebo esse meu orgulho, quando eu percebo essa minha postura completamente descabida e exigente e entro no carro e tenho vontade de lascar a buzina no colega da frente porque ele demorou para sair, eu digo: Marlon, Marlon, você de volta, achando que é o dono do mundo e que todos os carros à tua volta têm que agir como você gostaria. Que ridículo. Esta tomada de consciência começa a transformar o meu comportamento no carro. Mas não porque eu estou me esforçando por não ser agressivo. Não porque eu estou tentando me acalmar.
começa a tirar este sujeito impositivo, ele começa a se desfazer na psique por tomar consciência de quão ridículo era o papel no qual eu estava me colocando. Vocês estão começando a organizar aí a ideia? Eu não vou combater o motorista impositivo que existe dentro de mim. Porque quando eu quiser colocar música e me acalmar, eu tô de maneira silenciada tentando combater essa pessoa. Não é combater. A proposta é autoconhecimento, ou seja, eu, que sou um motorista violento, preciso conhecer o que existe por trás desta imposição, desse comportamento agressivo e intolerante. E quando eu consigo conhecer o que existe por trás, eu mudo. Então, começando a organizar a ideia, tô olhando para a cara da Geisa ali que ela tá com mil coisas assim na cabeça, não, Geisa? Então, vocês entendem a diferença quando eu trouxe a questão para vocês, que ela ainda permeia a nossa reflexão, a diferença entre a abordagem religiosa e a abordagem filosófica, psicológica ou científica? Porque a abordagem religiosa, no mau sentido, ela vai dizer, você tem que se acalmar. Você não pode agir assim, você é espírita. Você agindo desse jeito vai atrair obsessores para o teu lado, isso vai te prejudicar, Deus não vai te amar, você vai para o inferno. A abordagem científica, psicológica, filosófica vai olhar para o mesmo comportamento e dizer: o que te leva a agir assim? Quais emoções estão por trás disso? Qual a ideia? Qual é a construção? Qual é o sentido de eu? Quais são os elementos da tua personalidade que disparam e que geram esse tipo de situação? O que acontece dentro de você para que você haja dessa forma? Isso é o caminho socrático, isso é o caminho psicológico, isso é o caminho filosófico que os espíritos apontaram para a gente no Livro dos Espíritos. Quando você entender o que acontece dentro de você, você vai transformar. Então, nós saímos deste comportamento impositivo de dizer você não pode ser assim, você não pode agir assim, para perguntar por que será que você age assim? O que existe por trás dos teus comportamentos para agir assim? Que elementos são disparados dentro de você que te levam a agir assim? Consegue entender a diferença dessa abordagem impositiva e de uma abordagem científica, filosófica, psicológica, pedagógica? Tem uma pessoa que gostaria de fazer uma colocação? A próxima pessoa é a Leila. Leila, pode falar, querida. Ok, ele disse, ele falou essa coisa da gente reconhecer. Reconhecer já é o primeiro passo, né? De reconhecer, por exemplo, que eu sou egoísta ou que eu tenho alguma atitude estranha quando alguém fala comigo de uma certa maneira. E aconteceu comigo que eu reconheci, mas por que eu ajo assim quando me acontece alguma coisa? Que coisa é que, por exemplo, quando eu recebo um não como resposta, não? Ou é impossível, ou não. Me disturba essa coisa. E eu falei, mas por que me disturba? Aí eu fui descobrir, olhando para dentro de mim, que era relacionado ao meu comportamento, à minha mãe, que dizia sempre que não era possível, que ela não dava uma resposta justa, ela não era muito boa cabeça, no sentido que era muito violenta. Então, a injustiça que ela cometia, quando a gente tentava explicar alguma coisa e ela cometia alguma injustiça, até dentro da possibilidade que ela tinha, coitada. Mas eu descobri quando que alguém fazia isso, eu reconhecia
aquele comportamento. Me lembrava disso, mas demorou muito tempo para eu descobrir que tinha relação com um problema infantil, um problema da infância. Então, o conhecer a si mesmo é reconhecer primeiro os nossos problemas. Depois, é trabalhar eles, como disse mesmo Marlon, trabalhar analisando, buscando, tentando buscar na infância, no nosso comportamento com os outros, com as outras pessoas. E, nesse momento, parece que abre uma... então era por isso. Então, toda vez que alguém me responde de uma certa maneira, é como se eu visse ela. Aí eu respondo, eu escatava súbito. Súbito eu escatava, como uma mola. E quando eu entendi isso, não escatou mais nada. Agora eu escuto, reflito e estou tranquila. Mas antes era difícil. Eu era muito assim, tocou, pegou fogo. Tocava numa Agora, ferida dentro de você, né, Leila? e demorou muito para descobrir isso. Não foi assim de um dia para o outro. Uhum. E o Espiritismo ajudou muito. E esse fato de tentar analisar dentro de si mesmo, a gente fica triste de descobrir um monte de coisa bruta, ruim, não dentro da gente mesmo. E a gente fica, às vezes, com medo de fazer essa análise, porque diz, eu já estou com tanto problema, ainda descobri que eu ainda sou mais ruim ainda. Então, a gente fica com medo de descobrir. Mas eu descobri que o medo me impedia de chegar à verdade. E impedindo de chegar à verdade, eu acabei demorando muito para poder realizar isso. E depois que eu falei, qual é a pior coisa que pode acontecer? Descobrir e ficar com raiva de mim mesmo? A gente está estudando, né? A gente sempre encontra uma solução para resolver isso. Aí Sim. aceitei. E aceitando, tentando modificar. E toda vez que me acontecia um episódio de violência ou de injustiça ou qualquer coisa assim, eu não escapava mais como uma mola. Eu analisava e pensava. Aí eu fiquei feliz disso. Antes era assim, escapava súbito. Aí depois eu ficava chateada. Depois começava, escapava, e eu falava, mas escatou. Depois não escatava mais, mas eu ainda estava com raiva. Agora, não escata, não tenho raiva e entendo por quê. Quando você entende o porquê, resolveu. Eu acho isso. Sim, Você e aí resolve. então eu vou aproveitar essa tua fala para ir dizendo assim, né? Existem algumas coisas que elas estão ligadas a esse presente mais imediato e a gente vai conhecendo e a gente já vai vendo a transformação acontecendo agora, né? Como é esse caso que a Leila está descrevendo para gente. Existem elementos que são mais profundos e que vão levar mais tempo para serem conhecidos, porque falam de uma dimensão transpessoal e por conta disso, a gente não vai conseguir transformar agora. Porém, eu pergunto para vocês assim: alguém aqui tinha a expectativa de transformar todas as suas questões morais nessa encarnação? Não. Né? Porque se tinha, volta a estudar Kardec, que não entendeu nada. Nós entendemos que naquela escala dos 5 mundos, nós estamos mais para a animalidade do que da angelitude. Então a gente entende que muitos processos, eles vão se organizar dentro de nós ao longo de muitas e muitas reencarnações. O que os espíritos nos trazem aqui é o caminho. Então, eles já estão nos dizendo: para de gastar tempo lá fora. Olha para dentro para entender o que está acontecendo dentro de você. Porque se uma pessoa, pegando o exemplo da Leila, uma pessoa que tem esse tipo de reações. Leila, você pode fechar o teu áudio, que daí a gente consegue. Se uma pessoa, como o exemplo da Leila, é, tem esse tipo de reações. E agora, sem fazer um processo do olhar para dentro, de autodescobrimento, começar a cuidar do seu próprio comportamento para não reagir desse jeito,
É possível conseguir não reagir mais desse jeito. Mas para onde vai aquela energia? Ela vai para a gastrite, ela vai para o refluxo, ela vai para a hérnia de hiato, ela vai para o intestino irritável, ela vai para o problema nos ossos, ela vai para aquele problema que as pessoas começam com a idade, os ossos começam a esfarelar, osteoporose, ela vai para a cabeça que fica pulsando e a gente faz enxaqueca. Então veja, porque eu não consegui organizar a energia dentro de mim. Eu só me preocupei com a dimensão comportamental. Eu só me preocupei em interromper aquele comportamento, mas toda a energia, todos os conflitos, os complexos que disparavam aquela energia, eles continuam lá atuando. E se eles não aparecem na vida, eles vão aparecer no corpo. Eles vão aparecer de outras formas na psique e vão fazer movimentos autodestrutivos. Então, quando nós nos preocupamos demais com o comportamento, o máximo que a gente está conseguindo fazer é transformar todos esses conflitos em conflitos agora físicos, que a psicologia chama de psicossomática, né? Ele está somatizando as questões, os conflitos emocionais, eles agora estão se materializando no corpo. O nosso desafio é conseguir organizar a energia que está lá dentro. O comportamento, ele se modifica por consequência. E aí retomamos aquela questão lá do Livro dos Espíritos, que o homem poderia mudar sem grandes esforços, tal, tal, tal. Porque quando eu tomo consciência da onde aquilo me toca, do que aquilo mexe, e por tomar consciência essa coisa se organiza, eu não preciso fazer esforço para mudar o comportamento. Isso acontece naturalmente. São os espíritos falando sem grandes esforços. Simplesmente acontece a mudança. Por quê? Porque houve um despertar da consciência. Então, o exemplo que a Leila está trazendo, vou me apropriar, Leila, claro que não conheço a tua vida, mas vou pegar um pouquinho do exemplo. Então, quando eu tive uma mãe que me desrespeitava, me injustiçado, e vivia os meus dramas e os meus problemas, as minhas questões ali, a hora que alguém me trata parecido com o que a minha mãe estava me tratando, isso me remete àquela dor e eu reajo a estas pessoas como eu queria ter reagido à minha mãe naquela época, ou uma tentativa de me defender. E aí, quando eu começo a organizar e entender que isso é uma questão minha com a minha mãe, eu vou curando essa ferida naturalmente. Eu digo, meu Deus, quantas vezes eu fui desrespeitada, quantas vezes a minha mãe sequer ouvia. Esse processo de tomar consciência, ele já é terapêutico por si só, você não precisa fazer nada. Tomar consciência disso já é o processo de curar as próprias feridas. E quando você faz isso e vai curando a ferida e entende que o teu problema não é ali com o outro, o teu problema é com essas feridas e com a tua história, você naturalmente não reage mais a essas pessoas. E não está entrouxando a energia, você está trabalhando essa energia para que ela te transforme. Então, aqui, aproveitando e agradecendo esse exemplo da Leila, a gente tem clareza da diferença de querer mudar um comportamento, como se a gente pudesse se transformar na base da machadada, ou como a possibilidade do autodescobrimento. Porque eu não sei se vocês estão entendendo, mas quando a gente está falando de autodescobrimento, a gente está falando do despertar da consciência. Isso é um processo de despertamento. Eu tomei consciência que a minha dor em relação à minha mãe não é em relação a essas pessoas. Eu tomei consciência que eu fui desrespeitado muitas vezes e naquela época eu não tinha como me defender. Eu tomei consciência de quantas feridas existem dentro de mim e que eu preciso cuidar delas, porque senão eu fico vulnerável ao mundo. Eu tô vendo umas alminhas aqui, ó, que chegam uns pensamentos aqui para mim dizendo: "Ah, mas isso é terapia". Não, isso não é terapia. Isso é tomada de consciência a respeito de quem eu sou, da onde eu estou e para onde eu vou. Isso é espiritismo.
E há algumas questões, elas são a interface entre o espiritismo e a terapia. Mas você ajudar as pessoas no centro espírita a refletirem, por exemplo, as marcas da sua infância. E por que nós reencarnamos com essas provações? Porque quando a Leila descreve uma mãe desajustada dessa, gente, qual a interpretação do espiritismo que nós temos? Isso é uma provação. Família foi requerida, né? Porque pode ser que o marido você escolheu errado, o amigo você escolheu errado, o trabalho escolheu errado. Agora, mãe e pai foi organizado antes de reencarnar. Então, fez parte de um planejamento reencarnatório. Tem um sentido ser filha desta mãe. Tem um propósito divino por trás disso. Quem que vai ajudar as pessoas a refletirem isso? Os psicólogos? Não. Isso é o espiritismo que pode fazer, porque quem entende de planejamento reencarnatório somos nós. Então, você pegar lá, vou dar uma sugestão para vocês, porque foram atividades que eu fiz que marcaram demais as pessoas no centro espírita. Nós pegamos o caso, se eu não me engano, está lá no Mensageiros, o caso de Otávio, que faz um planejamento reencarnatório de mais de 30 anos. Depois ele reencarna, e aí se atrapalha todo, e destrambelha. E aí a gente sentou com as pessoas, o grupo de estudo era sobre planejamento reencarnatório. Sentamos com as pessoas, estudamos o caso, discutimos, aí todo mundo ficou muito mobilizado pelo caso, e aí discutimos assim, e agora? Qual é o teu planejamento reencarnatório? Qual o sentido da tua vida? Por que você teve essa mãe? Porque lá estava explicando por que que a mãe ia morrer cedo, por que desse pai, por que da família espírita, tava tudo, tudo fazia sentido. Aí nós fizemos no grupo esse tipo de perguntas. Por que essa mãe? Por que esse pai? Qual é o sentido de você ter encarnado aqui e ali? Pense quais são as provas que a vida está te oferecendo. Né? Quando estudamos provações e expiações, num outro modo, nós estudamos provações e expiações, a partir daquele texto de Joana, do encontro com a paz e a saúde. E aí a gente faz isso. Quais são as provações da tua vida? Quais são as expiações da tua vida? Então veja, eu posso estar lá no centro espírita estudando o conceito de provação e de expiação, mas eu posso também trazer isso para a vida das pessoas. Você já parou para pensar quais são as tuas provações? Há expiações na tua vida? Quais são os convites que Deus está te fazendo? Isso é a doutrina espírita numa abordagem transformadora, porque esse é o nosso propósito, a transformação moral. E muitas vezes nós estamos estudando teoria, mas não conseguimos trazer para a vida. E nós, espíritas, falamos de provação, de provação, de provação, mas temos dificuldade de elaborar uma experiência como essa de uma mãe tão difícil que a gente viveu, porque a gente não consegue aplicar o conceito de provação na nossa própria vida. Então, o caráter terapêutico da doutrina, o caráter transformador, ele se esvai se você não tiver esse olhar psicológico, se você não tiver esse olhar filosófico. Você vai ficar só em conceitos, como um padre dando aula, mas que pouco tem a ver com a vida das pessoas. Então, eu sei que tem mais pessoas então para falar, vamos juntando, só que vocês me permitem um pouquinho antes, agora eu não lembro se foi a Leila que falou, quem que tinha falado antes, me desculpem, mas que estava dizendo a respeito da responsabilidade, reconhecer, eu acho que foi a Leila que falou do reconhecer que é o primeiro passo. Então vamos lá. Esse primeiro passo, ele é muito importante, porque quando eu estou lá no trânsito e eu acho que o problema é o trânsito, qual é a possibilidade de transformação moral? Zero. Qualquer um enlouquece com um trânsito desse. Eu tô tirando a minha responsabilidade. Mas com uma mãe dessa, qualquer um, ou o marido, ou a esposa vem dizer, mas você é muito implicante. Implicante eu? Olha você, tá. Ou o filho vai dizer, mas você é muito autoritário. Eu autoritário? Você acha que eu só tô fazendo pelo teu bem? Então, se eu não consigo tomar a minha responsabilidade na cena, não existe a menor possibilidade de autodescobrimento. A primeira etapa do autodescobrimento é eu reconhecer estas minhas questões morais.
Eu sou autoritário com meu filho. Eu sou impaciente com o meu esposo, com a minha esposa. Eu sou explosivo. Eu não admito que as pessoas me chamem atenção. Eu sou arrogante. Eu quero que as coisas sejam todas do meu jeito e menosprezo as pessoas. Eu sou impaciente. Eu preciso reconhecer, fazer esse mapeamento. E esse mapeamento é que me leva para o passo profundo do autodescobrimento, porque depois que eu assumi que eu sou então invejoso, agora eu começo a pergunta boa. O que que tem por trás dessa inveja? O que que me leva a agir desse modo invejoso? Se eu não consigo reconhecer que sou invejoso, não, mas é uma inveja espírita, é uma inveja branca, nem é inveja, não imagina, eu estou trabalhando, eu era invejoso, hoje eu não sou mais. Esse tipo de gente não vai conseguir avançar no processo, porque ainda não tomou para si a responsabilidade, ainda não enxerga qual é o seu papel. O meu marido é muito difícil, ok? Quem que tem marido fácil ou esposa fácil, todo mundo tem desafios. Mas dentro deste quadro, qual é a minha parte? O meu filho é muito ok, mas dentro desta relação, que é uma relação a dois, qual é a minha parte? O trânsito, é claro que a gente está atrasado, que a gente tem um monte de coisas, e o trânsito é um fator de estresse. Mas você olha para o lado e não está todo mundo gritando, então qual é a minha parcela no enfrentamento deste trânsito? Eu não estou dizendo que a culpa é minha e nem saindo para o outro oposto de que nada é meu. Eu estou me perguntando qual é a minha parte. E quando eu enxergo a minha parte, eu começo a fazer essa busca mais profunda que abre para o processo de transformação. Eu queria falar do domar, mas não vou falar agora. Eu vou deixar anotado aqui para depois voltarmos nesse processo do identificar e entrar no domar nas tendências que Kardec fala. Quem que queria falar agora? Agora é a vez da Geissa. Geissa, pode falar, querida. Oi, bom. Oi, Marlon. Você já respondeu quase tudo, assim, que eu estava em dúvida, vendo um processo aí de olhar para dentro de mim, a partir de uma provação que eu passei dentro do meu lar, e eu utilizei dessa pergunta do Livro dos Espíritos e comecei a trabalhar esse olhar observador. E quando eu comecei a enxergar certas coisas, certos comportamentos, veio a atitude de culpa, o sentimento de culpa. Aí eu tive que parar com o processo e trabalhar essa culpa, para que essa culpa não me deixava avançar no processo de observar. E a culpa, além de, para mim, além dela dar esse medo, dar essa recusa, ela maqueia, né, todo esse processo. Não é isso, e a gente entra de novo naquele processo de... Rompe o processo. É isso. Então foi um processo, acho que mais penoso para mim foi a culpa. Eu estou vencendo ainda ela, mas ela ainda se faz presente, mas muito menos do que... Porque eu tive que abraçar ela, primeiro, para mim continuar o processo, né? Agora, ela existe, mas ela não está me atrapalhando a observar, né? E eu cheguei também a esse ponto de assumir a sombra, né? Vamos chamar de sombra, que muita gente chama hoje de sombra, mas eu acho que não é sombra, são ferramentas para o avanço, né? Para o nosso progresso. Por isso que eles estão aí, né? Para a gente ser observado e trabalhar. E agora você falou dessa energia, né? E eu passei por um processo físico, porque que eu fumava, né? Eu tive uma experiência com cigarro do dia que eu descobri que eu podia, que a minha vontade podia botar essa energia que eu estava pelo cigarro, que eu não fumava muito, mas assim, fumava muito pouco, mas eu fumava, entendeu?
e eu sabia que aquilo me fazia mal, e eu tinha começou com o mesmo processo de culpa, aí eu trabalhei a culpa, e eu direcionei aquela energia que eu estava dando para aquela coisa, para o cigarro, e direcionei para outra coisa. Eu parei de fumar de um dia para o outro. E eu não sinto, nunca mais sentia mais vontade. Já tem 10 anos, né? Então, essa energia que você falou, de a gente, não sei se a gente possa falar assim, de canalização para outra coisa, porque a energia tem, né? Então, quando eu descubro que eu sou orgulhosa, ou eu sou, aqui não vê o caso, eu me expor no que eu sou, né? Entre eu e Deus. Mas orgulhosa só você, Geis. O resto do grupo, graças a Deus, já Ai, não é mais. o quê? E um bando de coisa que eu sou, mas, entende? Então, acho que o processo é eu não perder a minha alegria, porque eu estou descobrindo isso, eu não perder a minha essência de ser Geisa, que eu sou, na minha parte boa, só porque eu descobri que eu sou isso, entendeu? Então, eu estou num processo assim, de me amando com isso, entende? Ótimo, Mas ótimo. é muito difícil. Então, tem aquela perguntinha abaixo dessa, que é do Santo Agostinho lá, que ele faz toda aquela de se observar todo dia, né? Olhar o que eu tenho na hora que eu vou deitar, ou na hora das minhas orações à noite, eu passo a limpo o meu dia. E eu descubro que eu repito muito. Então, assim, repito muitas as atitudes dessas sombras, né? Aí eu penso, eu tenho que ficar vigilante? Eu não posso, né? Porque se eu ficar vigilante, parece que eu perco um pouco a minha naturalidade ou a minha essência. É um processo muito difícil, Marlon, mas eu, Eu vou assim, dizer uma estou coisa, assim, ó. procurando entender, já estou, como vou falar, observando isso tudo que você colocou aí, e me coube muito bem tudo que você colocou, eu creio que vai me ajudar nesse processo. É isso, Eu vou mas aproveitar, eu te agradeço, porque eu vou às aproveitar vezes um eu fico um pouco pouco disso que você perdida, falou. né? Mas eu estou firme aí nesse autodescobrimento, né? Pelo menos nas minhas limitações. Era isso. Eu vou Minha... aproveitar disso que você trouxe Parar por aqui. para a gente É. pensar assim, ó. É, Sim? esse percurso que a gente está descrevendo, né? Oi, não estou ouvindo. Não? O... Tá ouvindo, Fabrício? Sim, estou te ouvindo. Tá. Estamos te ouvindo. Esse percurso de autodescobrimento, ele é constrangedor, né? Obviamente, porque a gente começa a reconhecer as coisas, e eu já vou falar um pouquinho dessas consequências do autodescobrimento, mas eu queria aproveitar aquilo ali que a Geisa estava falando para a gente. Eu vou colocar como se fosse uma questão assim para vocês, mas é mais retórica, porque eu sei aonde eu quero chegar. Muito do nosso discurso de transformação moral, ele é pura arrogância. A gente quer se transformar moralmente para ninguém falar mal da gente, para a gente ir para o céu, para a gente só ter coisas boas, para a gente ser recompensado no futuro. Então, aí a gente precisa ir muito devagar, porque muitas vezes a gente vai ficar atento ao comportamento, não porque a gente está se transformando moralmente, mas a gente vira um vigilante da nossa própria conduta para não dar brecha para falarem mal, para a gente se achar melhor do que a gente era. Então, isso acaba sendo uma projeção da nossa arrogância. Muito do discurso de transformação moral e da busca de transformação moral que eu vejo nas nossas falas no movimento espírita é um discurso completamente arrogante. E aí, olha que interessante. Quando você acha que você está se transformando, a sua tendência é julgar mais as pessoas. Então a Geisa parou de fumar. Aí ela vai dizer, ó, fulana fuma, coitada. Eu, quando eu quis, eu me esforcei e eu parei de fumar. Faz 10 anos que eu não fumo. Agora, quando eu reconheço as minhas fragilidades morais, parei de fumar. Mas a arrogância, não consegui.
e vejo alguém com uma determinada conduta que eu reprovaria, quando eu vejo que eu tenho condutas reprocháveis, eu digo, meu Deus, estamos tudo no mesmo barco. O meu tema é esse, eu parei de fumar, mas eu sou orgulhoso. O outro é orgulhoso, o outro não é orgulhoso, mas é vaidoso. O outro é vaidoso da humildade que ele tem. O outro é isso e aquilo. E a gente vai descobrindo que está no mesmo barco. Qual é o sentimento que decorre desse autodescobrimento? Tolerância, compreensão, respeito, aceitação, indulgência. E eu pergunto a vocês, isso aqui não é a vivência do amor? Então, gente, vê se acompanha, porque isso eu acho que é a parte fantástica do autodescobrimento. A hora que você começa a enxergar a lambança que está aí dentro, a hora que você começa a perceber a vaidade que estava camuflada, a hora que você começa a enxergar a arrogância, a inveja, a hora que você começa a perceber a intolerância e todas essas coisas que existem ainda dentro de nós pelo predomínio no mal, quando aparece o outro na nossa vida, nós toleramos, compreendemos, respeitamos, aceitamos, fica até constrangedor. Nós estamos ali num grupinho, alguém fala, nossa, vocês viram o Marlon falando isso, mas é um arrogante. Aí eu também sou arrogante. Eu digo, meu Deus do céu, mal sabe, não vou nem falar, né? Porque estão falando da arrogância dele, devem falar da minha também, e aí eu fico quieto. Vejam que é diferente, não é? Eu dizendo, gente, não vamos falar mal dos nossos amigos do centro, que daí seria mais arrogante ainda, querer dar lição de moral, querer meter a boca nos outros, querer botar todo mundo na linha. Eu fico constrangido porque eu também sei que eu sou arrogante. E aí, eu não falo nada, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou evoluído, não tenho que fazer esforço. Eu simplesmente sou indulgente, não falo e não divulgo naturalmente, porque eu me conheço. Eu digo, Deus do céu, é o imundo falando do sujo. Deixa eu calar minha boca. Então, vocês voltam lá no livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam não faz esforço nenhum. Então, não faz esforço para tolerar, não faz esforço para compreender, não faz esforço para ser indulgente. Não é que venha a vontade de falar e digo, ai Marlon, não vai ficar falando dos outros. Não é isso. Isso aí é mudancinha de comportamento infantil. O processo de transformação moral, ele me impede de falar mal dos outros porque eu reconheço que está todo mundo no mesmo barco. E eu digo, nossa, o fulano é isso e eu sou aquilo. Está todo mundo no charco. E eu não tenho nem vontade de falar do outro. Não surge para eu ter que segurar. Não surge. Mas quando que eu consigo ter empatia, tolerância, amorosidade e indulgência? Quando eu me conheço. Então vocês vejam que a gente está gastando uma energia danada querendo mudar estas condutas, mas quando a gente se conhece, um sábio da antiguidade vos diz, conhece a ti mesmo. Quando você se conhece, você vai fazendo mudança natural. Você se torna indulgente, compreensivo, tolerante, amoroso. Não precisa combater vaidade, não precisa combater arrogância, não precisa combater nada dessas coisas. Elas fluem naturalmente na tua vida. Mas fluem por quê? Porque você se conhece. Agora, quando você não se conhece e você acha que você é mais, que você é melhor, porque o problema está no outro, qual é a conduta que a gente tem? Arrogância, intolerância, discriminação, preconceito, exigência. Aquelas discussões infrutíferas de casal, não sei se vocês já viveram essa cena, eu digo que é patética, né? Porque o casal está conversando sobre a relação. Aí a pessoa A está falando o quê? Olha, eu reconheço que eu sou uma pessoa difícil por conta disso, disso e disso, então eu queria te pedir desculpa, porque naquele momento eu agi a partir dos meus complexos e eu vi que isso acabou te machucando. É isso que vocês veem as pessoas falando? A gente fala no casamento? Você.
Aí o outro diz, é verdade, eu tenho refletido, eu tô num processo de me conhecer, e eu tô vendo que eu ajo assim e tal, 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 queria te pedir desculpas, queria te pedir que tivesse um pouco de paciência, porque a mudança não se dá de uma hora para outra. É assim que o B age? B como age? Eu? Porque você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Por que que eu digo que é uma discussão patética? Porque ficam duas pessoas falando de uma relação, ou duas pessoas que deveriam estar falando de uma relação, mas elas estão falando de quem? Um falando do outro. E ninguém falando de si. Ninguém olhando para as suas questões. Esse tipo de discussão, ele não leva a gente a lugar nenhum. Do mesmo modo que o autodescobrimento é o que nos leva à transformação moral, o autodescobrimento é que nos ajuda a melhorar o relacionamento, o autodescobrimento é que nos dá caminho para a educação de filho, o autodescobrimento é que nos ajuda a entender qual é a nossa profissão. O autodescobrimento é o caminho que deve direcionar a nossa vida, porque é de dentro para fora. Quem mais que queria contribuir? A próxima pessoa agora é a Carol. Carol, pode falar, querida. Oi, pessoal. Então, várias coisas que eu ia comentar, acho que o pessoal já comentou, mas uma coisa que eu estava refletindo bastante essa semana é que a gente, com relação ao autodescobrimento, que a gente está aqui, né, reencarnado num planeta de provas e expiações. Aí, pensando no Evangelho, onde a gente aprende, né, que, na verdade, Kardec nos coloca que o mal, ele predomina, né, num planeta de provas e expiações. Então, o mal, na verdade, ele está predominando em mim, porque eu estou reencarnada aqui. Agora, a grande questão para mim é como identificar esse mal em mim. E aí, eu pensando também nos comentários de Miramês, para essa questão 919, que ele comenta bastante sobre o mal não identificado, né? Então, assim, para que eu possa conseguir me identificar, eu preciso estar primeiro olhando na minha periferia. Então, no caso, no meu comportamento, né? Eu acho que é por isso que muitas das vezes a gente acaba se agarrando no comportamento, porque a periferia, a minha periferia, é às vezes onde eu consigo me perceber. Eu não tenho condições de poder, talvez, analisar a causa ou o que está por trás ou a raiz daquele mal, né? Mas aí eu acabo percebendo através do meu comportamento, porque, claro, o corpo, ele reflete o espírito, né? O perispírito, né? Onde está toda a matriz minha como espírito imortal. E também eu fiquei pensando bastante sobre aquela passagem que fala no ser consciente, né? Que fala sobre os diferentes níveis de despertar da consciência. E naquele livro a Joana fala bastante sobre, tem os 4 estágios, né? E o primeiro, no caso, seria o sono sem sonho, que é quando a gente está agindo no automático, que é o primeiro estágio, seria o estágio talvez, dos planetas primitivos, ou aqueles planetas que estão recém entrando no mundo de planetas de provas e expiações, onde a gente está agindo sem reflexão nenhuma, a gente age simplesmente no automático. E agora o estágio que a gente está, que é o sono com sonhos, né? Que é eu percebo isso muito em mim, onde tem aqueles clichês de consciência, mas aí volta para os comportamentos automáticos. Então, como foi comentado pela colega anterior, né? Que muitas das vezes eu penso, eu reflito no meu dia a dia, eu continuo agindo da mesma forma, né? Então, por quê? Porque, na verdade, eu tenho esses clichês de consciência, mas eu ainda continuo muitas das vezes agindo no estágio de sono sem sonho. Então, acho que é por isso que, voltando à questão do autodescobrimento, que é um grande mecanismo que eu posso, no caso, estar agindo, tá conseguindo refletir, trazendo para mim, porque eu sou uma pessoa muito raivosa, né? Eu não tenho problema de falar sobre isso, e eu me lembro, com 18 anos, eu tomei conhecimento do Daniel Goleman, né? Aquela obra, né? Inteligência Emocional, que me ajudou muito na época. E eu percebo que a raiva parece que depois disso ela continua ainda mais presente até hoje, exponencialmente. Mas na verdade é por quê? Porque na verdade, quanto mais a gente vai se conhecendo, acho que mais a gente vai conseguindo identificar, né? Talvez aqueles pontos, desafios, problemas, né? Isso é uma coisa que o André Luiz também fala bastante nas obras dele, né? Que cada um de nós tem uma área de desafio, né? Uma área, um desafio problema, uma área problema que a gente veio para cá, que a gente encarnou para trabalhar, ciente de que a gente não vai conseguir superar isso, claro, nessa existência, mas que é uma área onde a gente está sendo mais desafiado, ou mais que a gente se propôs a ser mais desafiado, né? Pensando no planejamento reencarnatório.
E eu acho que isso para mim é importante, a questão do autodescobrimento, porque daí eu consigo identificar qual é a área mais difícil para mim, que eu tenho para trabalhar nessa existência, né? E, de novo, né? Já foi comentado antes, né? Que quanto mais eu olho para mim, menos eu acabo focando nos outros, né? Mas E é aí, o isso, só para desafio, complementar o que foi Carol, falado antes. o desafio numa questão como essa é justamente, então, eu percebo que eu sou uma pessoa raivosa, a minha pergunta para o resto dessa existência e talvez para outras existências vai ser sempre: o que que tem por trás dessa raiva? Né? A gente não pode perder esse foco. O que que há por trás? Né? Então eu estou vendo que eu sou raivoso, eu tenho que estar me perguntando o que que há por trás disso. Tenho um perfil mais depressivo, o que que tem por trás disso? Eu tenho um perfil mais obsessivo. E não é uma resposta, gente, porque nós não estamos falando de coisas que começaram nessa encarnação. Nós estamos falando de questões muito profundas. Então, a nossa busca, ela é profunda no sentido de entender ou de começar a querer entender o que há por trás. Agora, quero pegar essa colocação da Carol para a gente retomar lá a questão da culpa que a Geisa tinha trazido no seguinte: a culpa, então, a Geisa estava contando que estava vivendo um processo, aí começa a tomar consciência de algo. E quando começa a tomar consciência desse algo, isso gera culpa. Como ela bem falou, aí agora a gente para aquele algo para lidar agora com a culpa. Como que lida com a culpa? Ao meio prático, mais eficaz que tem um homem de se transformar moralmente, não ser arrastado pela culpa. Qual a resposta que os espíritos dão? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, agora o meu tema é a culpa. O que que isso quer dizer? Que agora eu vou ter que começar a me perguntar o que há por trás da minha culpa. Sempre. Eu estou tentando convencê-los de que sempre o nosso caminho é de perguntar o que há por trás. Então, quando aparece a culpa, não me venha com, você tem que se perdoar, você tem que se amar. Porque se esse você tem que se perdoar e você tem que se amar desse certo, a gente não tinha todos os problemas que a gente tem até hoje. Então a grande questão é o que que há por trás da culpa? E aí vou juntar com o que a Carol estava falando. Na maioria das vezes, por, estão fritando um negócio, já pensa numa batatinha frita, um negócio que vai dar mais vontade de comer agora, desorganiza o comportamento que eu estou coordenando tudo aqui. Tua, Fabrício. A próxima pessoa é a Mirella. Calma aí, que eu tô explicando ainda que eu me atrapalhei com. Não sabia se era batatinha frita ou se era um banheiro o barulho que tava acontecendo aí. Ah, é verdade. Alguém deixou o microfone aberto, gente. De novo, por favor. Então, eu tava explicando que se o tema é culpa, agora eu vou tentar entender o que há por trás da culpa. E aí, relacionando com o que a Carol estava falando, o que que há por trás da culpa, por exemplo? Por trás da culpa há uma arrogância. A gente vai dizer que a culpa tem uma base narcisista na maioria das vezes. Porque para eu me culpar, aonde está a minha expectativa de comportamento? Está lá em cima. O sujeito da culpa é o sujeito que diz eu não devia ter feito isso. É o sujeito que acha que tinha que ser melhor, que tinha que estar acima, que tinha que fazer mais. Então só existe culpa porque existe uma expectativa muito alta. Se eu começo a olhar para, vamos supor, a minha vaidade, eu vou me culpar quando eu tinha uma expectativa de ser a alma nobre. Agora, quando eu aceito que eu estou no mundo de provas e expiações com predomínio do mal e olho para a minha vaidade, eu vou dizer, ô Marlon, mais um post-it para a gente colar ali na parede do quarto para lembrar que, além de tudo que você já viu, ainda é vaidoso. É mais um elemento na coleção de todas essas coisas que eu estou percebendo. Então, quando eu tenho uma expectativa de ser uma alma nobre e descubro que eu sou agressivo, impositivo, isso gera culpa. Por quê? Porque eu queria estar lá em cima. Agora, quando eu reconheço que sou um espírito inferior, a culpa
o reconhecimento de que eu sou agressivo, de que eu sou intolerante ou qualquer coisa, é mais um elemento no meio de todos os outros que me ajuda a ter um pouco mais de consciência de quem eu sou. Então, olha que coisa interessante. Quando eu descubro que eu sou vaidoso, quando eu descubro que eu sou invejoso, quando eu descubro que sou pessimista, indisciplinado ou todas essas coisas, o que que isso faz com o meu egocentrismo? Joga lá embaixo. Eu que me achava tão bom, eu que me achava tão maravilhoso, agora estou descobrindo que sou muito menos do que eu achava que era. O que que acontece com essa minha postura egocêntrica? Ela vai lá para baixo. E isso gera harmonia do ser. Vou repetir, porque talvez vocês não deram devida importância para essa frase. Quando o ego está lá em cima, qual é o nome disso? Na religião, no espiritismo? Egoísmo. A hora que eu começo a me conhecer, o que que acontece com esse ego? Ele vai lá para baixo. Eu que me achava tão maravilhoso, agora estou descobrindo que não sou. Se a nascente de todos os males, segundo a questão 913 de O Livro dos Espíritos, é o egoísmo, quando eu começo a me conhecer, o egoísmo, o ego adoecido, que estava lá no centro, ele começa a perder efeito. Então, a nascente de todos os males começa a se decompor. O fato de eu me descobrir invejoso, o fato de eu me descobrir vaidoso, o fato de eu me descobrir em qualquer um desses temas, já é um processo terapêutico. Porque está fazendo com que aquele ego que se projeta lá tão alto, ele desça do pedestal. E o simples fato de o ego descer do pedestal já é terapêutico. Vocês estão entendendo? Isso já é terapêutico. Uma pessoa, a gente ainda vai aprofundar, porque tem mais coisas ainda para trazer para vocês, mas uma pessoa vaidosa, uma pessoa invejosa, uma pessoa arrogante que começa a enxergar todas as suas questões, ela tem um efeito terapêutico, porque ela estava se pondo tão lá em cima e agora ela começa a descer do pedestal. Ela começa a reconhecer que é um espírito inferior, ela começa a reconhecer que é pequeno, ela começa a desenvolver a humildade. Agora, qual é o problema nesse processo de autodescobrimento? Eu começo a descobrir que sou inferior. Para a maioria de nós, quando eu não aceito que eu sou inferior, o que tende a acontecer com a minha vaidade? Lá para cima, para compensar essa inferioridade. O que tende a acontecer com a minha inveja? Vai lá para cima, eu começo a desejar muito mais as coisas dos outros para compensar essa inferioridade. O que tende a acontecer com as minhas compulsões quando eu começo a descobrir que eu sou inferior? Vai lá para cima para compensar esse sentimento. Então, por isso é tão difícil falar do autodescobrimento e viver o processo. Porque na hora que a gente está chegando nos nós, nas nossas feridas, se você não tiver a maturidade de suportar o seu estado de inferioridade, se você não leu e assimilou o Evangelho quando Kardec fala que a Terra é um presídio, um subúrbio, um sítio malsão e um hospital, se você não assimilou que nós somos espíritos inferiores, o que a gente faz? A gente vai fazer mais vícios morais. A gente vai fazer mais sintomas. Porque a hora que eu começo a enxergar o presidiário, o delinquente, o doente que existe dentro de mim e não suporto, eu então faço mais sintomas, mais vaidade, mais inveja, mais arrogância, mais intolerância, mais racionalismo, mais imposição, como mecanismo de fuga dessa condição atual. A gente vai voltar nisso, porque esse elemento é muito importante, mas aqui vocês já começam a entender que vaidade, inveja, arrogância, essas coisas, elas têm a ver com a minha incompetência de aceitar meu nível evolutivo. Começam a entender? Essa frase é importantíssima. A
vaidade, a inveja, eles vêm da dificuldade de suportar quem eu sou. Quem quer falar? Mirela, Mirela, pode falar, querida. Oi, boa noite. Áudio? Tá. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui refletindo um montão, né, com essas coisas do Marlon. Estou passando muito bem, não, tá, Marlon? É bom. Que bom, né? Estou feliz também. Eu estava falando dessa coisa da arrogância e eu refletindo aqui nesse processo. E na hora que o Fabrício falou, vai falar a Mirella, né? Aí já veio aquele nervosismo, aí já veio aquela impotência. Disse, meu Deus, e agora o que é que vai falar a Mirella? A Mirella tinha uma coisa para falar, mas a Mirella não tem mais uma coisa para falar. Então, em poucos segundos eu me deparei com a insegurança, né? E aí eu disse, meu Deus, de onde que vem essa insegurança agora? Ai, meu Deus, vem da tua arrogância, não pode falar nada de errado. Mas por que você não pode falar nada de Falar uma errado? coisa Meu Deus, bonita, né, Mirella? tu pensa que tu sabe, meu Deus, tu não sabe de nada. E aí foi quando você tomou a palavra novamente, e eu disse, Jesus, que presente, para ver se eu acalmo essa emoção, né? Que vem, que eu acho que a coisa mais difícil no autodescobrimento é que a gente tem várias emoções que ficam realmente camufladas, como você falou, e muitas a gente não percebe porque pensa que são pequenas. E a gente pensa que são comuns, então a gente já sofre tanto por conta dessas ações que a gente não dá atenção a esses presentes, né, que a nossa psique nos dá para a gente mergulhar nesse processo, porque, como você falou, dói. A gente perceber, né, que ainda está no segundo nível planetário, quando a gente queria estar lá no celestial, e a gente se cobrar. E quando você tinha feito a pergunta, né, eu tinha pensado muito sobre isso que você falou, da mudança, né, como que eu uso esse autodescobrimento. Então, mudar o processo de olhar para fora. E aí eu lembro da semana passada, quando você estava falando, e eu dizia, Deus do céu, vamos querer matar o Marlon, que ninguém pode falar. Né? E eu dizia, mas as perguntas que nós fazíamos a você eram exatamente as perguntas que exigiam uma regra de mudança de comportamento. Sim. Então, na hora que você falava, precisamos mergulhar para descobrir o autodescobrimento, mergulhar para saber qual é o nosso processo. Então, nós, no nosso patamar de estudo, a gente olhava para você e mandava a pergunta, mas Marlon, como é que eu faço para fazer isso? Ou seja, a gente quer uma fórmula. E aí Fora para dentro, né? É muito complicado, porque eu gosto, às vezes, de pensar assim, você falou, eu descubro que eu sou egoísta, eu descubro que eu sou vaidoso, eu descubro que eu sou arrogante. Gente, eu descubro que eu sou tudo. E isso me ajuda muito. Mas eu gosto de falar, às vezes, uma coisa que é assim, tem uma linha do egoísmo, e tu imagina que a linha do egoísmo é bem grande. Então, às vezes, eu já trabalhei uma pequena coisa nessa linha do egoísmo, e aí eu uso isso para me justificar e para camuflar e para não perceber o quanto eu sou egoísta. E isso é que é difícil, porque né? o nosso ego se apropria de um pequeno percurso que fez e aí perde o presente de ver os outros. E essa camuflagem impede, né, esse processo. Então, assim, eu quero mesmo agradecer essa emoção nova aqui, vou dormir com ela. E a gratidão a todo o grupo nessa contribuição, porque esse processo de mudar esse movimento, né, da arrogância de julgar os outros, da arrogância de responsabilizar os outros, e não só os outros, né, que a gente responsabiliza Deus, responsabiliza a vida, para fazer um processo interior de humildade. Agora sim, eu volto a pensar, mas volto a pensar diferente, e me esforço para descobrir dentro de mim. Eu acho que o mais importante é, enquanto aquela emoção continua adoecida, né, e talvez você possa falar disso melhor do que eu, que é para mim um sinal, então, enquanto aquela coisa ainda está te machucando, é porque você ainda tem coisas para perceber, para aprofundar, e isso é o presente, né, das emoções na nossa vida, sempre.
ótimo. Gente, eu acho que vai ficando claro o elemento principal que diferencia a abordagem autoritária, moralista e impositiva, que acha que é possível mudar o comportamento de uma hora para outra, da abordagem humanizada, consoladora, amorosa e reflexiva da doutrina espírita. Então eu estou entendendo que todas as minhas atitudes, elas têm um fundamento na psique. Elas são uma expressão dos meus conteúdos. Não há como transformar o comportamento sem fazer essa viagem interior. Ou não há como transformar verdadeiramente, sem camuflagem ou sem compensações, sem fazer uma viagem interior. O nosso grande desafio é entender que os sintomas morais, esses todos vícios que nós estamos falando, as doenças mentais, eles não são obra do acaso. Eles são a consequência das coisas não estarem bem organizadas internamente. Ninguém é invejoso porque é invejoso. A inveja, ela é manifestação de uma equação interna. Não existe como lidar com a inveja sem entender a equação interna. A arrogância, a drogadição, a compulsão pela comida, pelas compras, qualquer coisa que você enxergue do comportamento humano, a abordagem científica, filosófica ou psicológica, ela vai perguntar o que há por trás. Porque entende que o ser humano é um espírito reencarnado ao longo de milhares de experiências. Então, tudo que se apresenta hoje no comportamento, ele é produto de uma construção milenar. Querer mudar esse comportamento de uma hora para outra, ele é uma postura materialista, imediatista, que não tem a ver com a doutrina espírita, tem a ver com a Igreja Católica. Você precisa se transformar rapidamente, porque quando a morte chegar, ferrou-se e você vai ficar esperando o juízo final. E a partir do bom ou mal que predominou na tua vida, você vai ser julgado se você vai para o céu ou para o inferno. Nesta lógica, você tem que ir largando tudo. Não importa se está camuflando, nem cogita camuflagem. Você é bom e pronto. Na lógica da doutrina espírita, nós somos espíritos imortais, predomínio dos mundos de provas e expiações, então o nosso processo de transformação é muito diferente daquela perspectiva católica. A gente ainda vai elaborar um pouco mais, porque eu estou começando a trazer para vocês a ideia de que os nossos vícios morais, eles não são porque são. Eles não são obra de Eva e do pecado primário, eles não são obra do obsessor, de Satanás, de nada destas histórias infantis que nós temos alimentado. Nós já sabemos que os vícios morais, eles são consequência da inconsciência dentro de nós. Porque o bem é a consciência de Deus e o comportamento de acordo com isso, o mal é o desconhecimento do bem, tal. Então a gente já entende que o que existe de mal é a falta de consciência. O mal é a falta de consciência. Quando vocês leem lá a Gênese, o bem e o mal, fica muito claro isso. O mal é a ausência do bem, é a falta de consciência, é a falta de Deus, é a falta desse reconhecimento de quem nós somos. Então a gente vai tentar, no nosso próximo encontro, pegar alguns exemplos como a vaidade, a inveja, o orgulho, qualquer um dos elementos que vocês queiram, e tentar ir trazendo para a prática e mostrar como estes comportamentos ou estes vícios morais, eles são consequência da ausência de consciência, ou eles são consequência da inconsciência de quem nós somos. Porque aí, se você consegue enxergar que esses vícios morais são consequência da inconsciência, qual meio prático mais eficaz de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? A consciência.
tomar consciência de quem nós somos. Conhece-te a ti mesmo. Quando os espíritos trazem a pergunta, quando os espíritos trazem essa resposta, o autodescobrimento é o meio prático mais eficaz. Veja o que eu vou dizer para vocês. Quando os espíritos dão a resposta, o autodescobrimento é o meio mais eficaz, eles já estão em 1857 estabelecendo a base de um tratado de qualquer psicologia ou psiquiatria. Porque eles estão dizendo, todos os transtornos, todos os conflitos e todo o mal que existe, ele é decorrência da inconsciência do sujeito em relação a quem ele é. Isso é a base da psicologia profunda que hoje nós temos. Isso é a base da psiquiatria psicodinâmica que hoje nós temos. Isso é a base da grande transformação moral. Tá ali na resposta que eles dão. Porque se o autodescobrimento é o meio de transformação, quer dizer que o que está tudo lambuzado é porque não existe autoconsciência. É porque o sujeito não sabe quem ele é. Então fiquem com essa frase para vocês guardarem. A inveja, ressentimento, a mágoa, a arrogância, a intolerância, a compulsão sexual, alcoolista, qualquer uma destas coisas, qual é a base? É o desconhecimento de quem eu sou. E quando eu conheço quem eu sou, estas coisas se transformam. Então, o autodescobrimento é um meio prático de transformação moral e do sujeito não ser arrastado pelo mal. Eu sei que vocês ainda têm perguntas. Eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas. Quem tem pergunta, manda as perguntas por escrito para o Fabrício, porque na semana que vem a gente vai tentar elaborar melhor esse pensamento de que os vícios morais, eles são consequência do desconhecimento de nós mesmos. Mas para a gente conseguir dar uma avançada nisso, eu queria pedir para vocês retomarem a leitura do Evangelho, capítulo 3. Porque se nós estamos falando que os vícios decorrem do desconhecimento de quem eu sou, então a gente tem que perguntar quem eu sou. E uma das formas bem práticas de nós encontrarmos a resposta de quem eu sou é ler o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali ele vai falar da escala dos mundos, ali ele vai falar o que são os mundos de provas e expiações, o que são os mundos de regeneração, aonde a gente está, da onde a gente vem e para onde a gente vai. Então ali nós temos um caminho muito importante de autodescobrimento. O Evangelho como um todo é um livro de autodescobrimento. Mas o capítulo 3 traz para nós uma base excelente do autodescobrimento. Então é importante que vocês leiam, porque daí nós vamos associar os sintomas ou os vícios morais com a ausência de conhecimento de quem nós somos, para ir consolidando o entendimento da questão de que é o autodescobrimento que transforma o ser humano. Então, se vocês tiverem perguntas em cima disso, mandem lá para o Fabrício ou mandem para mim, porque vocês não conseguem mandar no grupo, pode mandar para mim também. E a gente se organiza para semana que vem. Semana que vem ainda nós teremos o nosso encontro, né? Que dia que vai ser, Fabrício? Abrir meu calendário. Dia 22. Dia 22. Então, no dia 22 nós teremos encontro. E por mim a gente tem dia 29 também. Eu não sei se vocês vão ficar. Bom, vamos fazer assim, ó. A gente vai fazer dia 29 também, porque como o Fabrício grava e depois manda, quem não puder assistir, não assiste pronto, e quem puder estaremos aqui. Então, eu já queria passar para vocês assim, ó. Nós vamos ter dia 22 e vamos ter dia 29. Aí no dia 5. É dia 5? Depois do dia 29, sim. No dia 5, bom, depois eu explico, mas eu vou ter uma outra atividade
sobre o inconsciente. Daí não vai dar tempo de eu fazer essa aqui, mas vou passar para vocês o link da atividade que eu vou estar fazendo aqui em Londres e que vai ser também um elemento, um conceito super importante para a gente entender como base do autodescobrimento. Então a gente não vai ter atividade do dia 5, mas vai ter uma live um pouco mais cedo, a partir das 5h30, eu acho. Depois eu confirmo com vocês o horário. E aí eu passo para vocês bem certinho. Então temos dia 22 e dia 29. Bom final de semana para vocês. Hoje acho que começou a sentar um pouco as coisas, né? Senti menos petardos e menos coisa aqui me perturbando. As coisas começam a se assentar para a gente ir entendendo este conceito e trazendo a aplicabilidade da doutrina espírita, desviando daquele discurso moralista, tem que mudar, espírita não é assim, não sei o que vocês já perceberam que ele é inócuo, principalmente fora do Brasil. Esse discurso religioso de querer impor comportamento, de querer dizer como as pessoas têm que agir, ele é completamente incongruente com toda uma cultura que a gente tem, por exemplo, aqui na Europa, completamente incongruente com os níveis de autonomia que a gente tem nas universidades. Então, ou a gente aprende uma outra forma de abordagem que leve as pessoas no centro espírita a um lugar muito mais profundo, ou a gente vai ficar sempre com os poucos grupos que nós temos espalhados pelo mundo. Isso aqui é um convite para que a gente consiga abordar a doutrina espírita numa perspectiva mais profunda. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Isso aí, Fabrício. Obrigado, gente. Tenha uma boa noite e até o domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau.